Boa noite a todos. Com o alto patrocínio do Comitê Olímpico de Portugal e diretamente do Salão Novo do Comitê Olímpico de Portugal, aqui na Calçada de Memória em Lisboa. Temos aqui perante uma sessão dedicada a um tema extraordinariamente importante, a inclusão das pessoas com deficiência através do desporto e o papel que o desporto pode desempenhar. Vem no seguimento do ciclo de conferências regulares do Panático Clube de Lisboa e para o qual convidámos pessoas que estão muito diretamente relacionadas com esta matéria e que vão contribuir com aspectos que são essenciais ao entendimento do papel do desporto na inclusão de pessoas com deficiência. Temos a moderar a sessão Duarte Lopes, que é um membro do Conselho Diretivo do Panático Clube de Lisboa, a quem vou dar a palavra para controlar a sessão. Voltarei mais tarde no final. Obrigado. Boa noite, bem-vindos a mais um debate promovido pelo Panático Clube de Lisboa. Comigo está a Leonor Nunes Pereira, que vai ajudar a moderar aqui este debate. Temos dois convidados de luxo para debater este tema, pessoas muito experientes. Apresento o Humberto Santos. Humberto Santos é presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação e foi presidente também do Comitê Paralímpico de Portugal. Leonor. Pronto, muito boa noite. É com muito prazer que estou aqui também e agradeço o convite para estar aqui com vocês. Tenho que apresentar o meu colega, ex-aluno, Jorge Vilela de Carvalho, que é o responsável no IPDJ pela questão do desporto para pessoas com deficiência. Não sei se ele vai já usar a palavra, se quer que eu diga algumas coisas antes, como é que vão pensar? Eu gostava que a Leonor iniciasse este debate. A Leonor tem também, tal como os nossos convidados, uma experiência muito grande nesta matéria, uma acérrima defensora da integração de todos pelo desporto, no desporto. Portanto, eu gostava que a Leonor começasse este nosso debate. Bom, então, queria desde já dizer que, para além de voltar a agradecer o convite, quando pensei o que era importante aqui falarmos, achei que talvez fosse interessante realmente reforçar a questão de que a inclusão é um processo, é um meio para atingir maior participação, mais igualdade no desporto de todas as pessoas, nomeadamente, neste caso, das pessoas com deficiência, não é? Portanto, não é um fim que temos que atingir, mas é um meio de um processo pelo qual se consegue chegar à inclusão, a chegar à participação de mais pessoas com deficiência. Portanto, digamos que para estudar essa inclusão e essa participação, aquilo que me tem sido, digamos assim, necessário refletir é realmente na questão básica das limitações às atividades e as restrições à participação que se levantam na interação entre as pessoas com deficiência e o desporto e a atividade física em geral. Não é? Porque me parece, quer dizer, tradicionalmente, e tem sido sempre falado, não é? Que há assim uma espécie de um divórcio entre o que é, digamos assim, a terapia e a atividade física e desportiva. Não é? Portanto, a terapia, digamos assim, dirigia-se às pessoas com deficiência e o exercício terapêutico e às pessoas, quando muito tinham a ver com a relação com as atividades da vida diária, com melhor recreação, alguma autonomia no sentido da independência física e não passava daí, não é? Enquanto que o desporto propriamente tinha uma atividade mais organizada e estruturada. Era para gente sã, mente sã em corpo são, não é? É um ditado que durante muito tempo vigorou e que ainda, infelizmente, tem muita gente a assunção que se faz, não é? Portanto, não se recomenda que as pessoas com deficiência façam mais atividade física. Portanto, digamos que saber mais sobre isso é uma questão essencial
para poder combater esses mitos e as questões que se levantam à roda dessas, portanto, desse impasse, digamos assim, para que se possa ganhar, eles possam ganhar mais mobilidade, fazer exercício, cada vez com menos ajuda ou exercícios mais difíceis, ou pelo menos com mais rapidez, para atingir, digamos assim, uma capacidade de superação e de cooperação com os outros, que faz falta a toda a gente e que são elementos essenciais do desporto, não é? Em geral. Não é? E, portanto, para isso, hoje em dia diz-se que muitas vezes eles precisam de ajuda, teoricamente ou de técnicos, mas hoje em dia defende-se mais que seja no trabalho em pares, não é? Com pessoas da mesma idade, com problemas parecidos, ou complementares que se possam suportar e ajudar uns aos outros para desempenhar mais atividades e poderem participar melhor. Eu penso que isto também tem sido muito pouco explorado, sobretudo nas ajudas, na criação de guias e no apoio na atividade física depois das pessoas com deficiência no desporto. Para isso é preciso saber mais, vou voltar a esse princípio, talvez pelo facto de chamar um bocadinho a brasa àquilo que eu toda a vida, que é professora na universidade, não é? Portanto, a formação para mim é uma questão muito importante, não é? E a maneira de conseguir isso com mais participação é realmente saber mais de adaptação e dominar e manipular, digamos assim, aquilo que se entende por adaptação. Portanto, sejam elas as regras, sejam os equipamentos, sejam os materiais com que se joga, seja depois a interação que se faz com o professor ou com os alunos, com os colegas, não é? E, portanto, tudo isso faz parte da interação com o envolvimento e não apenas a questão relacionada com a deficiência, não é? Portanto, a motivação do próprio atleta, o interesse que ele tem, a maneira como ele se modifica, como ele se motiva para a prática, não é? Como se faz a mudança de comportamentos das famílias, tudo isso é muito importante e deve constar, não é? É curioso que, por exemplo, o grupo da inclusão no desporto das Nações Unidas também chama muito a atenção para esse facto, não é? E chama ainda dizendo que realmente para a paz e para a inclusão no mundo é muito importante desenvolver o desporto e desenvolver a atividade física, porque ela é uma linguagem universal. E agora, portanto, já estou a dizer para que é que serve e através de que é que serve o desporto, não é? Porque ela é uma linguagem universal, não é? Tem os tais elementos de superação, de cooperação e de capacidade de demonstrar aquilo que eu sou capaz de fazer e não aquilo que eu não sou capaz. Portanto, dá autoconfiança às pessoas com deficiência, dá capacidade de mudar as mentalidades pelas pessoas que eu observo, mas isso, eles também dizem, exige mais conhecimento e mais formação, porque é preciso mudar essas atitudes ou esses mitos, por exemplo, de que realmente as pessoas com deficiência não podiam fazer exercício físico com uma certa intensidade, não podiam fazer trabalho de força, nem cardiovascular, não é verdade, flexibilidade ou equilíbrio, não é? E que isso tem tinha muita influência, sobretudo nas pessoas com deficiência motora, o que hoje, portanto, e tinha um efeito negativo na reabilitação dessas pessoas, o que hoje se sabe que não é verdade. E, portanto, é preciso realmente mudar essas mentalidades e através do conhecimento, e não só de programas de sensibilização. Isso é aqui, digamos assim, o meu desafio para se voltar a falar um bocadinho melhor. Portanto, e evoluir mais. Portanto, implica saber como resolver os problemas e não só saber onde estão os problemas. Países como a Inglaterra, a Finlândia e por aí fora, que têm sempre envolvido muito trabalho neste sentido, têm feito levantamentos, coisa que eu acho que faz falta em Portugal, de uma forma sistemática, sobre qual é a atividade física, como é que ela tem sido praticada por estas pessoas e quais são as barreiras que se levantam à prática dessa atividade, não é? E nós temos muito poucos dados sobre isso, embora existam alguns, mas são muito poucos. E acho que era uma tónica de como é que em conjunto se podia melhorar essa situação. Portanto, desses inquéritos, há 3 ou 4 coisas que eu achava que era importante aqui falar, que é considerar como barreira, considera-se natural, por estas questões que eu falei anteriormente, que as pessoas não façam atividade física nem desporto.
as pessoas com deficiência, não é? A deficiência em si não lhes permite praticar desporto. A maioria das pessoas acredita nisso. E, portanto, isso é tal uma das coisas que tem que mudar. E, em termos europeus, isso aparece nesses tais inquéritos, como resposta. Não é? Há desconhecimento sobre as possibilidades desportivas. E penso que, nesse sentido, já se tem feito aqui bastante em Portugal, não é? Que as organizações de sensibilização, os dias de encontro paralímpico, por aí fora, há várias iniciativas que se desenvolvem nesse sentido. Outra coisa que as pessoas com deficiência e as famílias apontam é a falta de companheiros com quem possam partilhar as experiências desportivas. Isto é, eles sentem necessidade de falar com pessoas que têm o mesmo tipo de problemas e de partilhar com eles e estar com eles, e não só com os outros. Isso é muito importante em termos de, quando a gente fala de inclusão, todos juntos, só a treinar, esquece deste bocado, não é? Que também é um bocadinho como as conversas só de raparigas ou só de rapazes, mas há esse sentimento na mesma. Outro fator que é muito apontado é a dependência dos outros da prática. Isto é, portanto, o tal trabalho de cooperação, trabalho em paz, como é que ele pode ser organizado e como é que ele pode ser supervisionado, de maneira a que a pessoa não sinta que é dependente dele, mas trabalha com e participa com, não é? Parece que também é um ponto importante a olhar. Depois, outras coisas é a falta de infraestruturas desportivas. Quando existem, elas têm muitas vezes barreiras arquitetónicas e em Portugal, por exemplo, nas que não têm barreiras, não é dada prioridade, muitas vezes, no seu horário às pessoas com deficiência. E como há falta de transportes, e as pessoas têm mais dificuldades em transportes, isso é geral em todo o mundo, eles apontam também que os transportes são um problema, então, se não têm prioridade no horário, se não há mais dificuldades em entrar, então isso vai fazer com que eles participem menos. Né? Portanto, e depois as atitudes negativas da família e da comunidade e dos técnicos. Uma coisa que é muito apontada é a falta de formação e a qualidade dos programas, também. Exatamente, portanto, a falta de formação das pessoas e dos programas... Dos técnicos. Exatamente. Em geral, não é? Porque não é só dizer, agora vai tudo para as federações. Quem é que lá está que sabe suficiente, sobretudo para organizar não é só do desporto em si, mas de toda esta organização e de como influenciar, portanto, de maneira a que estas barreiras sejam ultrapassadas. Os transportes, as barreiras liquidez. Já vamos falar mais um bocadinho. E depois os custos e os materiais. Exato. Esse é um tema muito, muito interessante, esta dos programas de financiamento, para abordarmos esta questão dos custos e da alteração das acessibilidades, porque também é preciso investimento, não é, nas instalações. Eu ia pedir aos nossos convidados só que agora... mais uma coisa, porque eles dizem que a grande vantagem é a autoconfiança que aquilo lhes dá. E outra coisa que aparece... A prática desportiva. A prática desportiva. E outra coisa que eles dizem que acontece muitas vezes, que é muito importante, e por isso trabalhar com o Ministério da Saúde e criar os tais guias de apoio, é que eles fazem com mais facilidade se houver indicação médica. Praticam com mais facilidade. Exatamente, quando a palavra do doutor às vezes chega muito mais rápido que... Eu tenho exemplos em casa, portanto sei muito bem do que é que falamos. Jorge, obrigado por ter aceito o nosso convite, o nosso desafio. Eu gostava que, nesta parte de abertura da sessão, digamos assim, que abordasse um bocadinho este tema da inclusão, o papel que o IPDJ tem vindo a desenvolver, para depois avançarmos para o futuro e para novas ideias, que é o que queremos cá fazer hoje. Bom, começo por saudar a todos quantos estão a assistir a este debate. Sei que não só em Portugal, mas também estão-nos a acompanhar no espaço lusófono, na diáspora, e muito bem. Cumprimento o meu colega aqui neste debate, Humberto Santos, amigo também de longa data no âmbito das organizações das pessoas com deficiência, os moderadores Duarte Lopes e Leonor Muniz Pereira,
e o Sr. Presidente do Clube Panátil Lisboa pelo convite e por esta excelente iniciativa que de facto já se impunha desde há muito. Eu vou ser um pouco mais amplo, trago aqui umas notas, mas achei excelente o roteiro traçado para este debate e daí estruturar esta intervenção em 3 pontos. Perceber o que é que foi feito em Portugal, por outro lado, o que está a ser feito e, em terceiro lugar, as perspectivas em relação ao futuro, ou seja, o que falta fazer. Começando com o primeiro ponto, o que é que foi feito em Portugal. Sei que tenho um tempo, mas queria fazer aqui um percurso de 200 anos, desde 1820 até 2020, e começo aqui por uma referência a que foi a minha professora, Leonor Muniz Pereira. Fomos colegas também enquanto docentes da Faculdade de Medicina Humana e também em vários projetos. A Leonor Muniz Pereira escreveu, a propósito da evolução do conceito e estatuto das pessoas com deficiência, que é importante nós refletirmos o que tem sido a evolução do pensamento político mundial em matéria das pessoas com deficiência em geral e em particular no desporto. Então, na obra, ela dizia: infelizmente, apesar deste longo percurso, o tempo revelou-se afinal curto, face à enormidade da ignorância social e aos preconceitos da sociedade que persistem até hoje. Bom, diz e acrescenta fatos que têm levado as pessoas com deficiência a trilharem um longo e odioso caminho. De facto, nós não podemos negar isto. Nós não podemos negar isto e acrescento aqui 3 exemplos. Recentemente, durante a presidência austríaca, que terminou o segundo semestre de 2018, houve um debate sobre o acesso ao desporto para as pessoas com deficiência e também a presidência romena, que foi no primeiro semestre de 2019, elegeu como tema também o acesso das pessoas com deficiência ao desporto. E um terceiro documento publicado pela União Europeia, um estudo, um mapping sobre a situação do desporto das pessoas com deficiência, são unânimes a dizerem que houve progressos, não muito, mas os obstáculos continuam. Esta é uma verdade. Os progressos são poucos em relação aos obstáculos que ainda persistem. Daí o texto da professora Leonor dizendo porque é que as pessoas com deficiência têm de sofrer, porque é que é-lhes negado esse direito. Em segundo lugar, refere a Leonor Muniz Pereira a questão da ignorância. A questão da ignorância, em 72, louvar esta iniciativa, o Comitê Olímpico Internacional organizou o Congresso de Munique, que pela primeira vez o tema foi debatido. E o Guttmann, considerado pelo Papa João XXIII como o cobertor das pessoas com deficiência e o fundador do movimento paralímpico, ele disse que a sociedade continuava a ignorar as pessoas com deficiência e também até os médicos manifestavam a ignorância que para eles a única esperança era esperarem que as pessoas morressem. Estamos a falar de 72. Bom, podem dizer, a Esparta está longe. Portanto, 72 já está longe, estamos em pleno século XXI, mas no século XXI, desde 2014, as Nações Unidas têm publicado um relatório sobre a situação da deficiência a nível mundial e, em relação ao albinismo, há um genocídio. As pessoas são mutiladas e a RTP passou uma reportagem sobre a situação na Tanzânia e não só, mas a relatório das Nações Unidas. Eu tive a preocupação hoje de consultar o site, os relatórios continuam a ser atualizados. Isto acontece não só nas várias regiões, mas uma situação da paralisia cerebral, que num dos países dos nossos palopes há um certo misticismo, há um relatório, há uma tese sobre isso, as crianças são mortas, portanto, à nascença. Estamos a falar do século XXI. Por isso, não estamos muito longe da Esparta. Por outro lado,
Em relação à delimitação do âmbito do desporto para as pessoas com deficiência, portanto, é preciso dizer-se o seguinte: é preciso vermos também toda a situação global do que as Nações Unidas consideram como população vulnerável. Nós estamos a falar de 15% da população mundial que não tem emprego, estamos a falar de 80% da população mundial que não tem assistência em termos sociais, e estamos a falar de 12% da população mundial com fome crónica, e estamos a falar de 50% dos trabalhadores que estão em situação de empregos precários, e estamos a falar de 46% da população idosa que adquire incapacidade e 15% da população mundial. Portanto, nós, para analisarmos a situação das pessoas com deficiência, tem que ser neste contexto, mas também, embora a OMS e as Nações Unidas consideram que a população mundial é a maior minoria mundial, dentro desta minoria há outras minorias com deficiência. Os imigrantes, os refugiados, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, as pessoas que estão privadas de liberdade, portanto, os ciganos, nós temos outras minorias dentro desta minoria. Por isso, é preciso perceber a questão do desporto e a questão do desporto também. Se formos considerar as taxas de risco de pobreza e exclusão social, a Eurostat aponta para uma taxa de 22%. Vejam, a Bulgária e a Roménia têm taxas de 38%. A nossa taxa, segundo o INE, que está publicado no site de hoje, de 2019, é de 22%, embora também as estatísticas apontem para 17%. Portanto, se nós analisarmos essa taxa da pobreza e exclusão social, e sabemos que temos cerca de 1.000 e tal alunos com deficiência das universidades e a percentagem do emprego é muito baixa. Portanto, como é que é possível fazer desporto? E dentro do desporto também temos que falar de outro grupo que é excluído do desporto. Temos 68%, segundo o Eurobarómetro, de inativo ou pessoas que não fazem desporto no nosso país. E a taxa do desporto federado é menos de 6%. Por isso, e a prática desportiva para as pessoas com deficiência é 0,003%. Muito baixa. Neste momento, as federações terão cerca de 8.000 praticantes e a Federação de Desporto para Pessoas com Deficiência, 1.300, mas vejam, a Federação de Desporto para Pessoas com Deficiência já teve cerca de 2.000 e perdeu mais de 1.000. Mas aqui também é uma questão muito interessante que é preciso ver com a Leonor Muniz Pereira. Isto acontece em 2008, antes do processo de inclusão ou da transferência para federações, mas acontece muito com a inclusão nas escolas. Quando, portanto, os alunos saem das IPs, das ONGs, das instituições que os enquadravam e vão para a escola. E vão para a escola, sobretudo, os casos mais graves, em cadeiras de rodas, muitos casos com problemas de comunicação, déficit cognitivo, atenção, epilepsia, estes casos que muitos estão dispensados da aula de educação física. Mas se nós analisarmos neste percurso de 200 anos, que é um bocado ambicioso, mas o que eu quero demonstrar é o seguinte: em 1780, Portugal estava igual nível que qualquer país a nível mundial. Em 1780 tínhamos educação física e ginástica corretiva na Casa Pia, uma obra que foi publicada. Na altura também, as grandes correntes da educação física, de desporto, de natureza higienista, militar, educativa, Portugal acompanhou esse processo, esteve cá. António Amorosa Andiano, que faz parte dos grandes grupos das correntes ao nível da Europa, a nível mundial, e também Portugal acompanhou, em termos de educação especial, tivemos o ensino de cegos e surdos em 1823, 1835 a formação de professores, portanto, e os primeiros fundos em Portugal, 1856, portanto, na área da inclusão ou do ensino das pessoas com deficiência, dizíamos há 200 anos atrás. A única nota negativa que eu quero deixar foi a Constituição aprovada em 1822, a primeira da monarquia constitucional, dizia que todos temos
portanto, o direito é igual para todos, mas que as pessoas com deficiência eram privadas de direitos políticos. E, portanto, a família real, se tivesse alguma incapacidade adquirida, já não poderia reinar. Portanto, logo, a Constituição, que é uma peça fundamental, portanto, impedia isso. Se dermos um salto, após 100 anos, 1920, 1970. Bom, aqui nós também acompanhamos, a nível internacional, aqui começa a grande decalagem de Portugal em relação à Europa a nível mundial. Vejamos, Portugal esteve representado na Conferência de Berlim, na Conferência de Paris, pós a Primeira Guerra Mundial, 19-20, e Portugal acompanhou todo o processo da recuperação dos inválidos, como na altura se utilizava acidentes de trabalho na Europa, e há aqui um texto do médico Joaquim Gualberto da Cunha Melo, uma tese de doutoramento de 1924, ele dizia o seguinte: os povos latinos, idealistas e sonhadores, descuraram muito este problema. Isto faz lembrar o Conselho dos Ministros da União Europeia que tivemos há pouco tempo. Referiram os povos do Sul. Portanto, aqui refere. Mais adiante, vejam, na altura, dizia-se: a seguir a paz, as nações terão necessidade de uma produção intensiva. A mão de obra dos mutilados entrará em larga escala neste renascimento económico. Daí a necessidade de aumentar o rendimento por uma orientação profissional inteligente a todas as forças ativas. Os inválidos conscientes de poderem ser úteis receberão um salário que lhes assegurará a existência, limitando, por isso, os atritos sociais. Estamos a falar, após a Primeira Guerra Mundial, em que Portugal acompanhou este processo. E nós não acautelamos a formação, não acautelamos o emprego. Este é o maior problema da inclusão. É a questão da integração socioeconómica no mercado de trabalho. E muitos dizem: bom, nós já não chegamos à universidade, nós chegamos à universidade. Ou, portanto, fazemos uma formação profissional, para que é que serve? Depois não temos emprego. A administração pública não dá exemplo. Há dias diziam: mas se os alunos passam todo um tempo nas escolas, as escolas deveriam ser o primeiro espaço a criar emprego para as pessoas com deficiência. E, de facto, vamos ver pessoas com deficiência que estão a trabalhar nas escolas, nas várias funções. Portanto, este é um dos grandes problemas. Mas se dermos outro salto, já passamos 150 anos, vamos entrar nos últimos 50 anos, 1970, 2020. Considero que aqui estão as raízes do desporto das pessoas com deficiência em Portugal, mas nós perdemos todos os últimos 150 anos. Estivemos no Congresso de Munique, com 2 representantes do COP, portanto, estivemos, na altura, o Gutmann esteve aqui em Portugal, a dar apoio à construção de assessoria técnica, à construção do Hospital do Alcoitão, e os médicos, terapeutas estiveram neste Open View, a fazer estágios, está tudo registado, e também esteve cá um dos maiores especialistas americanos, que era um coronel da Força Aérea, portanto, Alan Rusk, foi convidado pelo Salazar para dar apoio nesta área, e tinha até uma pessoa com deficiência, e ele esteve cá. Portanto, nós tivemos essas oportunidades e não as aproveitamos nessa altura. Portanto, de uma forma breve, pós-72, então passamos pela fase... Após a Segunda Guerra Mundial, o Luís então fez uma tese de licenciatura sobre a reabilitação e sobre o desporto. 1950, 40 e qualquer coisa, agora não me lembro bem de qual. Podes acrescentar. Está bem, vou-te mandar. Então, em 72 estivemos em Heidelberg, o Hospital de Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão e Ortopédico de Santana, uma equipe de basquetebol. Não teve continuidade. Após abril, a Direção-Geral dos Esportes, aqui foi um papel do Estado, teve grandes acontecimentos importantes, a criação do Secretariado Nacional de Reabilitação, que deu origem ao INR, a APD organizou os encontros esportivos, organizou-se o seminário em que também a APD, a Presidência Central dos Tempos Livres, em 77, foi publicado o livro de Gutmann, também traduzido,
uma obra, portanto, publicada da Unesco, várias línguas, e foi publicada em português, e também foi criada uma secção de desporto para pessoas com deficiência. Portanto, aqui o Estado tinha um papel, mas depois, só em 83, a paralisia cerebral retoma a participação em Nova Iorque, que foi o motor, Nova Iorque 84, Seul 88, a Federação é entretanto criada, mas a Federação durou 4 anos, e a Federação vem assumir a participação já com multideficiência em Barcelona em 92, e surge o Comitê Paralímpico em 2009 e depois o processo da transferência em 2014. Mas se nós formos analisar, e vamos ver como referiu a Leonor, este processo não ofereceu, pelo menos na minha perspectiva, a um plano de inclusão, experiência que a Noruega já tinha desde 95, 96. O governo definiu uma inclusão vertical em que o Estado teve que assumir, até as autarquias e as organizações não governamentais desportivas, e como sabem, nós tivemos também a Holanda, a África do Sul e o último país, portanto, os Estados Unidos, em 2019, mas há essas boas experiências, mas nós, no país, não temos qualquer plano de inclusão das federações. Portanto, as federações não alteraram os estatutos. Não alteraram os estatutos, há umas federações que assumem, outras não assumem, as associações, algumas dizem que não são obrigadas, não está nos estatutos, os clubes também dizem que não são obrigados, não está nos estatutos. Portanto, isso implicava que, em termos de enquadramento orgânico, houvesse, portanto, toda essa alteração dos estatutos. Então, isso não pode ser uma função do IPDJ? Não, é o movimento associativo desportivo. O IPDJ, o governo poderia obrigar, mas o movimento associativo desportivo é autónomo. Mas se calhar aqui, como a Noruega, se calhar teria que obrigar também a fazer-se isso. Desculpa lá, porque as pessoas, segundo a OMS, as pessoas com deficiência são 3 vezes mais propensas a terem doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, cancro e outras doenças, não é? São 3 vezes mais que as outras, portanto, quer dizer... Desculpa. Certo. Se nós formos a ver, por exemplo, outro problema em termos orgânicos é a proliferação que existe dos organismos desportivos. E Portugal copiou a nível internacional. Só para ter uma ideia, o Comitê Olímpico Internacional tem 206 países. Nós, na área de deficiência, temos 584 representações em termos de países, que há uma sobreposição, porque as organizações são várias. O Comitê Olímpico Internacional tem 40 modalidades. Nós temos 126. Vejam, só no atletismo implica, em termos de que tem um processo simples, que é o clube, a associação, o praticante vem nesta linha, nós temos, em termos de entrada, mais de 10. Porque é transplantados, é INAS, é o surdo, é Special Olímpicos, agora existe o síndrome de Down, os paralímpicos depois subdividem-se das áreas, os cegos, a IPSA, a CPI, a IWAS, isso tudo. Mas isso acontece também na natação e acontece no futebol. Existem várias federações internacionais de ciência para o futebol, para o basquetebol, o que complica este processo de alinhamento. Embora é importante atender a essa diversidade. Outro aspecto, como disse a Leonor, não existem estudos. Não existem estudos, só para ter uma ideia, nós temos uma atleta que é até 38 feminino, que já vem desde 2000. Já só não participou em Londres, participou nos Paralímpicos de 2000, 2004, 2008, não em 2012, e está agora para o Tóquio com 51 anos. E temos mais situação em Portugal e temos atletas que já vêm desde 88. Mas se nós formos analisar a nível mundial, o Brasil só tem um atleta de 38. Vejam a população do Brasil. E o Brasil, nas classes da paralisia cerebral, que são 8, não tem as 4 primeiras. Não tem. Que são as classes baixas, com maior incapacidade, que exigem maior apoio. Portanto, vão pelas tais classes mais altas. Pronto, faz lembrar quando foram os jogos da lusofonia e também os jogos da CPLP, disseram, não, vamos fazer inclusão, mas não tragam cadeiras rodas, não tragam aqueles que precisam do companheiro. Certo, então,
que é que vocês querem pessoas que têm problemas nas unhas, ou coisas assim. Portanto, o que é a inclusão. Jorge, obrigado. Foi realmente uma exposição fantástica, aqui um percurso que temos feito de forma oscilante, se calhar com Portugal a perder aqui um bocadinho de terreno. Já lá vamos para as ideias novas, eu sei que também tens aí algumas ideias novas para nos lançar. Nós gostávamos de ouvir agora o Humberto. O Humberto é uma pessoa com muita experiência no dirigismo desportivo. Passou com certeza muitas dificuldades a passar a mensagem, acredito que sim, imagino que sim. Gostava que fizesse um primeiro enquadramento para depois regressarmos aqui ao debate mais aceso. Muito bem. Bem, começar por agradecer ao Sr. Presidente do PANAP o convite para estar aqui hoje. É quase que uma reminiscência da minha existência, mas é uma reminiscência extraordinária. Gosto imenso de estar nestes fóruns, nestes momentos, ainda mais quando estou aqui acompanhado desta forma, com estas presenças de excelência, Benjamin Pereira, Jorge Carvalho, Duarte. Eu tenho o prazer de conhecer estes dois amigos que estão à minha esquerda e à minha direita desde que eu era pequenino, quase que andava de fraldas, e eles andavam nessas coisas. Portanto, o que eu aprendi com eles para aqui chegar, não é? Como devem imaginar. E de facto foram decisivos para a minha formação, para o meu processo de aprendizagem, todos profundamente grato. Dizer-vos o seguinte. Eu, relativamente à denominação deste painel, deste tema, não resisto a fazer-vos uma provocação que era, isto tinha que ser mesmo, o papel da atividade física e do desporto na inclusão social das pessoas com deficiência. Ou seja, eu teria que colocar aqui a atividade física. Porque há aqui uma questão que se prende e que vem logo desde a escola, que é, ou nós temos aptidão para a prática desportiva, aquela prática desportiva em que de facto há a necessidade de interação, fazer parte do grupo, ou então ficamos aquilo que o Jorge dizia há pouco, que é no banquinho do ginásio. E a atividade física é uma realidade intrínseca à existência humana, em que todos nós, à nossa maneira, há alguma coisa em nós que de facto que se move, que é possível de ser potenciado e que tem que ser de facto trabalhado. Em muitos dos nossos discursos, quero dizer que isto não é algo que me seja a referir aos outros. Inclusive aos meus discursos, durante muito tempo que fui porta-voz de entidades nesta área, a questão da atividade física nem sempre assume a relevância que eu acho que tem que, de facto, que assumir. Não tem que assumir relativamente às pessoas com deficiência. Tem que assumir relativamente à população em geral, mas com particular ênfase nas pessoas com deficiência, porque a Leonor colocava aqui aquilo que são, de facto, um quadro muito específico daquilo que são os trilhos que muito mais facilmente são percorridos com as pessoas com deficiência, pelas pessoas com deficiência face à sua inatividade. Quero dizer que gostei imenso de fazer esta viagem com o Jorge, agora aqui. Quero agradecer mais esta viagem destes anos, destes centenas de anos, foi extraordinário. Quero dizer que a minha apreciação relativamente àquilo que tem vindo a ser feito é uma apreciação que se resume a isto. Claro que sim, poderia ter sido muito melhor, mas claro, muitos gostariam de estar onde nós estamos e não conseguiram lá chegar e não sabemos quando é que vão lá chegar. Eu quero dizer que, enquanto responsável da outra entidade e concretamente enquanto responsável do Comitê Paralímpico, tive a oportunidade de refletir com colegas meus, presidentes de outros comitês paralímpicos do mundo, em que eles tinham planos traçados, tipo mapa cor-de-rosa. O que é que acontece, quando acontece, como é que a coisa vai ser. Passados alguns anos, percebemos que esse plano excepcional que eles tinham e que eu na altura dizia como eu gostava que isto não tinha acontecesse no meu país, dizer-vos que estão bem longe do plano que traçaram e que, apesar de tudo, e não obstante a minha insatisfação com aquilo que acontece no nosso país, porque acho que de facto temos de mudar, mas estamos anos-luz daquilo que aconteceu nestes países. Com todas as insuficiências que aqui temos, e de facto temos. Desde logo, porque esta questão que já não sei quem disse, se foi o Leonor, se foi o Jorge, que é a questão da prescrição médica poder ser um ato, poder ser um ato para a atividade física e resolver muitos dos nossos problemas,
é um facto. E nós sabemos a dificuldade que existe hoje nesta comunidade profissional de prescrever a atividade física como algo que pode resolver muitos dos nossos problemas, pode prevenir muitos dos nossos problemas. E essa é uma realidade que, se é assim para o comum do cidadão, bem, para as pessoas com deficiência, de facto, temos aqui um longo caminho por fazer. Passados esses anos todos, tudo aquilo que esta boa gente disse, fez, pessoas que formaram ao longo desses anos todos, nós continuamos a encontrar uma falta de cultura do ponto de vista daquilo que é a atividade física e o desporto como um bem essencial à vida, como comer e respirar, que é quase confrangedor. E fica muito mais confrangedor quando, na verdade, nós estamos a falar da atividade física e do desporto para as pessoas com deficiência. O desporto é uma realidade sistémica. E isso significa que vários elementos, várias dimensões concorrem para a atividade, para a nossa atividade. E muitas vezes ela não é de todo sintónica. É um sistema que está totalmente sintonizado. Temos competência técnica, não temos espaço. Temos espaço, não temos transportes. Temos transportes, não temos espaço. E na verdade, isto são elementos que contribuem de forma decisiva para a inibição da prática desportiva. Porque nós... Portugal não é Lisboa e o resto não é paisagem. E aquilo que nós encontramos aqui é uma realidade que, não sendo a de excelência, é uma realidade que se calhar tem mais oferta que em outros espaços. Mas, na verdade, temos muito para fazer do ponto de vista de colocarmos os diversos sistemas em presença para podermos resolver e ajudar a alavancar um outro olhar, uma outra atividade física, uma outra atividade esportiva, porque os clubes não vão mudar. Os clubes não vão mudar. Nós não mudamos no nosso dia-a-dia só porque há uma lei que nos diz que é para mudar. Isto é uma questão cultural, é uma questão de raiz, é uma questão que é endógena à nossa existência civilizacional. Nós temos que perceber, o dirigismo dos clubes tem que perceber que quando estão a desenhar os seus programas, as suas ações, os seus calendários de atividades, têm que o fazer para os altos, para os baixos, para os magros, para os fortes, para os que têm olhos azuis, olhos castanhos, para os que têm maiores ou menores diferenças. Porque há uma coisa, e vocês já me ouviram dizer isto N vezes, e hoje vou voltar a repetir, que é a maior riqueza da humanidade é a sua diversidade. E isso é algo que não pode ser penalizador. Mas, relativamente às pessoas com deficiência, claro que está a ser penalizador em diversas dimensões. Agora, há aqui um trabalho muito grande por fazer, porque é evidente que se nós pensarmos que as pessoas vão mudar as suas estruturas só porque nós estamos convencidos que isso é importante fazer, eles têm que estar convencidos. Eles têm que perceber o alcance da mudança. Eles têm que perceber o papel social das suas organizações. E estamos a falar de associações, de clubes de bairro, de federações, do que quer que seja. Dizer-vos o seguinte: quando andei durante algum tempo em contacto com os presidentes de federações deste país, para tentar sensibilizá-los para a importância da inclusão nas federações, sempre na perspectiva que as federações, enquanto estruturas de cúpula, tinham depois elas um papel fundamental, que era sensibilizar os seus clubes. Portanto, porque têm as assembleias, têm fóruns próprios de debate, poderiam, obviamente, criar aqui uma cadeia de contaminação positiva em torno da inclusão desportiva. Ora, tive um presidente que me disse: nem pense, nunca, jamais, eu irei fazer essa alteração. Aqui, não. Aqui, não. A mais que o governo decrete. E eu, na altura, respondi: Sr. Presidente, garanto-lhe o seguinte, que por meu pedido, por minha solicitação, por minha ação,
jamais algum governo alguma vez receberá uma indicação nesse sentido. Porque quero dizer o seguinte, ou vamos lá porque queremos ir, ou se formos lá de empurrão, isto tem tudo para não nos correr bem. Tem tudo para não nos correr bem. Agora, aquilo que vos quero dizer é que, claro que temos que ter um plano de desenvolvimento estratégico do desporto, no seu todo, e onde esta dimensão tem que estar incluída. Tem que fazer parte desse plano de desenvolvimento desportivo, onde esta área está incluída. E que, na verdade, não podemos passar o encargo de uma cidade mais inclusiva apenas para alguns agentes, apenas para alguns autores. Porque se nós vamos pedir a clubes que neste momento têm infraestruturas inacessíveis, que têm de passar a ser acessíveis, a pergunta que vem a seguir é: e quem paga? Portanto, e isto não pode ser feito desta forma, a não ser num processo participado, num processo em que todos os agentes esportivos estejam de facto envolvidos e que, obviamente, os cidadãos estejam também envolvidos. Há um problema, não é só o que tem a ver com o desporto, mas é um problema geral, tem a ver com a nossa cidadania, a qualidade da nossa cidadania, a participação cívica. De que forma é que os cidadãos, de facto, são envolvidos nos processos. E, a propósito disto, eu vou fazer aqui apenas um intervalo para vos deixar um desafio a vocês e a todos aqueles que nos estão a assistir, que eu me esqueci de cumprimentar, mas que aproveito agora para cumprimentar, e para vos dizer que, neste momento, está em curso uma consulta pública da Estratégia Nacional para as Pessoas com Deficiência, a Estratégia Nacional de Inclusão para as Pessoas com Deficiência, que podem encontrar no site do Instituto Nacional para a Harmonização a proposta de estratégia, e que é decisivo mesmo, fator crítico de sucesso, que todos nós, sem exceção, está lá também o desporto, mas que naquela área ou em outras áreas, que apresentem sugestões, que apresentem reflexões, que apresentem ideias de facto para podermos melhorar, neste caso em concreto, estamos a falar de desporto, possamos, na verdade, melhorar o trabalho nesta área. Quero-vos dizer que considero, de facto, o desporto, a atividade física e o desporto, como fatores fundamentais para o desenvolvimento social, mesmo para o desenvolvimento sustentável. Não há país no mundo, e o mundo não tem salvação se continuar a tratar de forma desigual segmentos da população que acabam por ser tão vastos como as pessoas com deficiência, mas para não repetir o Jorge, vou-me colar apenas a todas aquelas referências que o Jorge fez relativamente a segmentos da população que, de facto, estão hoje em situação de diferenciação de tratamento. Ora, não é possível. Não há nenhum sistema que consiga sobreviver de forma sustentável com os desequilíbrios que a diferença de oportunidades cria à escala planetária. O desporto trouxe a rostos que nós conhecemos, todos nós, toda a diferença. Trouxe-os para patamares de vivência, para patamares de socialização totalmente diferentes. Não só, repito, para as pessoas com deficiência, mas também para muitas pessoas com deficiência. E isso é algo que esta linguagem universal que eu ainda referia, que eu achei uma expressão interessantíssima, que é mesmo, desporto enquanto linguagem universal, que nos remete para uma interação permanente, sistemática, de desenvolvimento, que nos dá vontade de viver e de estar com os outros. Juventude, não é? Para estar ligado à juventude. Sempre. E isso é A algo... capacidade de saber fazer. Isso é algo que tem que estar ao acesso de qualquer um de nós, independentemente se aquilo que nós temos para dar para essa ação é um dedo, é um olho que pisca, ou se é um corpo todo que de facto consegue ter a atividade. Seja qual for a atividade, seja qual for o desporto, o que é importante é de facto a nossa capacidade de interagir, de nos realizarmos, de sermos felizes e quando estamos a desenhar aquilo que queremos fazer no futuro, não esquecermos, e que eu disse há pouco, que a diferença não pode ser ela por si só penalizadora e inibidora o desfruto pleno da vida de cada um de nós. E seja isso que entender, porque cada um de nós tem um pensamento sobre o que é o desfruto da sua vida. Portanto, não temos aqui uma perspectiva homogénea, tem que ser igual para todos temos que ser.
Não, cada um de nós sabe quais são as nossas capacidades. Se for igual para todos, já vimos que não resolve. Não resolve nada. Eu só queria, Sim. assim, em síntese, dizer, pronto, agradecer, gosto mais de estar aqui com vocês, já sabem, faço e de estar mais uma vez, queria chamar a atenção só de 3 coisas. Primeiro, realmente há mais pessoas em situação de exclusão e precisam ser incluídas, mas as pessoas com deficiência têm 3 vezes mais hipóteses que as outras em exclusão de ter doenças cardíacas, acidentes vasculares, como eu disse há bocado. Outra coisa que eu gostava de dizer... É que o desporto pode E que o desporto combater pode, diretamente. exatamente. A atividade física, eu não falei de propósito em atividade física, porque ela inclui a atividade cotidiana e, às vezes, a atividade não estruturada. E a atividade não estruturada não é de igual para as pessoas com deficiência. Elas têm muito mais dificuldade de fazer uma atividade não estruturada. Exatamente. Por causa das suas limitações no desempenho das diferentes atividades. Portanto, elas são muito mais dependentes da atividade estruturada, isto é, do exercício e, portanto, do desporto. A atividade estruturada é a base para eles poderem ter os mesmos níveis de atividade física que as outras pessoas sem deficiência, o que não acontece com os imigrantes. Mas daí a importância do desporto federado, exatamente, formal, sistemático, bem organizado em função delas. Daí a importância, também gostava de chamar a atenção por mais uma coisa. Os países que realmente têm resolvido melhor a inclusão partiram de um planeamento e têm um plano a longo prazo e a médio prazo que inclui, evidente, não é um plano de desporto para as pessoas com deficiência e outro plano para os outros. Estão nesse plano as pessoas com deficiência. Por isso eu perguntei qual era o papel do IPDJ, ou se o IPDJ não podia dar esse pontapé de saída, porque a maioria desses países têm, não é? E indicam 2 fatores fundamentais: a persistência e a cooperação entre os setores. E isso é que tem que estar estabelecido. E tem que haver normas, tem que estar organizado. Não é só a legislação ou o decreto-lei ou não sei o quê. E isso é o que eu acho que é ausente em Portugal. Há falta desse, não é? Porque cada um por si não se consegue estruturar ou organizar para chegar lá, porque tem princípios, tem objetivos, tem dificuldades e limitações diferentes e, portanto, tem que haver aqui alguma coisa que ajude a criar essa cooperação e essa persistência de atuação. Esse é o plano. Hoje, a saúde e a educação vista aqui connosco. Nessas áreas ideias. Por exemplo, se não fazer mais, este pelo menos deviam passar. Os municípios, quer dizer, isso está bem, mas disseram que é pouco ser menos. O Panátulo, Não, mas eu estou... sim. O Panátulo vai dedicar mais debates sobre este tema da inclusão. Dedicamos esta questão da deficiência, mas vamos... Só vou dizer mais uma coisa bem. Os países que resolveram ter e que fizeram esses planos e que avaliam sistematicamente X anos o que é que acontece, criaram observatórios, dizem que é fundamental criar um movimento social. 2, criar ou ativar uma rede de peritos que envolvendo todos os setores sociais, não apenas o desporto e a saúde. E que eu estava a dizer, mas é fundamental que isso exista, que se reúna de uma forma sistemática e que organiza. Criar envolvimentos ativos na cidade, enfim, as cidades. Mudar de escala, isto é, mudar de escala de intervenção, pensar melhor e fazer melhor o recurso dos recursos existentes. Portanto, planificar, organizar melhor, é o que eles dizem que é preciso. Mas para haver mudanças efetivas, não é? E positivas. Para isso é preciso obter um trabalho, conseguir um trabalho a longo termo, utilizando uma larga escala, baseada na intervenção das necessidades de cada comunidade. Isto é, portanto, a gente tem que caracterizar as dificuldades, conhecer como é que é, para depois estabelecer esse plano. Como se costuma Deixa-me dizer... só acabar. E pesquisar e fazer um desenho cooperativo que conduza a iniciativas aplicáveis e efetivas. Que é para as pessoas verem mudanças, entusiasmarem e quererem continuar, senão... Coisas pequenas. E isso não representa necessariamente, eu até sublinhei aqui que era para não me esquecer de dizer, e não queria que um novo investimento, nem mais, mas apenas maximizar o que existe. E para isso é preciso realmente trabalho efetivo, continuado, nos diferentes setores, de uma forma a miúdo, com planos e levantamentos e
levantamento de dados, O em que as universidades têm um papel que Sim. pode ser, não é? Já vamos falar da formação mais à frente, até porque temos aqui muitas pessoas responsáveis por isso. As Nações Unidas fixaram que deve haver, tem de haver, igualdade de oportunidades para todo e qualquer um. E chama a atenção para o acesso das atividades esportivas, às atividades físicas. Só que isto aqui, com aquilo que temos ouvido falar, está difícil. Começo com o Humberto. No INR, o que é que estamos a fazer para que esta acessibilidade, esta igualdade, se é que podemos chamar, é melhor falar em equidade, este aumento de oportunidades para as pessoas com deficiência acederem ao desporto? Bem, nós temos anualmente um programa de financiamento a projetos às organizações não governamentais de pessoas com deficiência, que é através de candidatura, em que nós elegemos um conjunto de áreas prioritárias, onde o desporto, já agora o desporto e a cultura, são consideradas áreas prioritárias, ou seja, para essas áreas, as nossas equipas de avaliação de candidaturas têm um olhar particular, uma majoração particular, no sentido de facto, de todas as organizações da área da deficiência, que estão inscritas de acordo com as regras que existem e por efeito, poderem ser de facto financiadas. Mas só essas é que são elegíveis, isto é, um clube, Não. digamos... O dito normal não é. Okay. O que nós fazemos, e aqui... Mas pode haver bons projetos nessa área. Sim, eu vou já lá. Se houver bons projetos, de certeza que eles vão aparecer através das federações de modalidade, naquilo que é o programa de Desporto para Todos, que é um programa do IPDJ, em que nós, digamos, confinanciamos aquilo que tem a ver com os projetos específicos para a área da inclusão desportiva. Ou seja, o Programa Nacional de Desporto para Todos, o Jorge falará isto com muito mais prioridade, com muito mais propriedade. É um programa que é vasto, portanto, não tem só a ver, de maneira nenhuma, com projetos na área da inclusão desportiva, mas, neste em concreto, nós cofinanciamos estes projetos também, ou seja, os clubes que eventualmente queiram fazer, no nosso caso, não tendo porta de entrada direta, porque os recursos são finitos, as organizações na área da deficiência são imensas, se a porta se mantivesse aberta para os clubes, provavelmente temos aqui, em alguns casos, o risco de duplo financiamento, que às tantas estaria eventualmente o IPDJ a financiar e nós a financiarmos. Assim, nós sabemos que as candidaturas entram no IPDJ, no caso das federações, o IPDJ tem um trabalho técnico de avaliação e diz-nos, ok, estes projetos são projetos com interesse para desenvolver e para ser apoiados. E nós, obviamente, neste processo, que o Inor referi há pouco, que eu acho que é fundamental, que é de interação, de integração do trabalho da administração pública, dizemos, muito bem, vamos lá, de acordo com os montantes que temos disponíveis. Para responder à questão em concreto, claro, um dia destes apareceu exatamente uma situação destas. Alguém de um clube que queria, me vinha perguntar se podia ser apoiado através do INR. Disse, não, de todo, de acordo com as regras que são estas, explicar-lhes as regras. Agora, vocês podem sempre, através da vossa federação, propor que esse seja um dos projetos de candidatura ao IPDJ e aí sim nós, em conjunto com o IPDJ, podemos de facto financiar. E, portanto, digamos que esta é também uma outra forma de financiamento destas atividades de relevância para a inclusão social. Jorge, já percebemos que o programa de Desporto para Todos é uma porta de entrada ao financiamento. Existe alguma, digamos, alguma majoração positiva para este tipo de projetos? Existe algum projeto paralelo que pense só na integração de pessoas com deficiência? O IPDJ, as pessoas que nos estão a ouvir, se tiverem boas ideias, se sonharem algo, vão ter com o IPDJ e o que é que podem fazer? Existem, no âmbito do desporto para todos, assim como no âmbito federado, de alto rendimento e paralímpico. Mas eu gostaria, só para enquadrar em termos legislativos, e também temos trabalhado com o INR, portanto, como eu referi, em termos históricos, em 95 é que temos a primeira lei de alta competição que passa a integrar
nós tivemos em Barcelona em 92, na altura não era reconhecido, mas a partir de 95 passa a haver, portanto, o reconhecimento em relação às pessoas com deficiência, neste caso dos atletas, o estatuto de alto rendimento, o que é importante, alto rendimento, seleções nacionais, e depois também na altura para Atlanta, 94, com o acordo que foi assinado, na altura em DASP, a Confederação de Desporto e o Comitê Olímpico, a integração do projeto paralímpico. Portanto, Olímpico e Paralímpico estava de raiz e, posteriormente, o Sul-Olímpico. Mais tarde, a portaria dos prémios, em 97, mas sabemos que o percurso que tem sido feito é da convergência em relação aos apoios. Preparação, as bolsas e os prémios, houve alteração recentemente, mesmo a Assembleia da República, em relação também aos fundos e também em relação aos prémios, e houve quando da discussão do Orçamento de Estado. Portanto, esta é uma medida bastante importante, como a Leonor refere, em que o Estado, através da norma, aqui é importante, a lei de base do sistema desportivo também passou a reconhecer, é importante, não só está na Constituição, na lei de base do sistema desportivo, e depois vem, em termos de toda a estrutura, outra estrutura legislativa, que importaria que as federações, as associações, os clubes também fizessem o mesmo. Neste sentido, há apoios de alto rendimento ao programa paralímpico e sul-olímpico. Portanto, logo, os atletas têm a possibilidade de fazer o percurso ascendente em termos de elite para o programa, passam pelas esperanças, detecção de talentos, depois também até chegar ao programa de preparação, neste caso paralímpica, que já vai até 2021, já estamos, apanha sempre 2 ciclos para não haver descontinuidade, os surdos de igual modo, e depois temos o federado. No federado, em termos das atividades regulares, existe a majoração em 4 programas, portanto, que é a parte juvenil, neste caso, pensando no desporto escolar, nos mais jovens, em relação às mulheres, pessoas com deficiência e ética. Mas mesmo assim também nos outros programas da formação e em termos dos eventos internacionais. Por exemplo, o IPDJ com o INR apoiaram o desporto escolar, a Direção-Geral de Educação, a organizar o primeiro evento internacional de desporto inclusivo na escola. Portanto, isto mostra também que não é só a parte do financiamento, mas dizer que os nossos serviços, de igual modo que o INR tem outros serviços, nós temos o JAMOR, os Centros de Alto Rendimento, também prestam apoio, a Medicina Desportiva também presta apoio aos atletas com deficiência, através das nossas estruturas, das direções regionais ao Norte, Centro, Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo e Algarve, em articulação com a juventude, também é prestado apoio. No âmbito do desporto para todos, como referiu o Humberto Santos, aqui a ideia é a massificação, a quantidade, a generalização da prática desportiva que está na lei de base e também na Constituição, é o acesso. Bom, nós sabemos que no nosso país, em termos das entidades, nós temos mais de dezenas de milhares. Portanto, nós temos o que são as federações, mas o IPDJ, e até como eu referi com o INR, apoiamos o desporto escolar. Existe, portanto, este evento internacional, ao nível das náuticas, apoiamos o desporto escolar, tem a parte de ciência, está-se a pedir. Depois, trabalhamos também com as federações, e são várias federações que estão a intervir nesta área, mas também na área das prisões, como eu referi, há bocado quando me referi aos segmentos da população, migrantes ou outros, é dizer que estes segmentos também têm as pessoas com deficiência. Por isso, em termos de desporto para todos, nós damos apoio à universidade, às instituições do ensino superior, sobretudo, não tanto pela investigação, mas a investigação que tenha uma aplicação prática que suscite modificações em termos da sociedade, como a Leonor Muniz Pereira dizia agora, os guias, os manuais, portanto, fazer estudo para depois se aplicar no terreno é bastante importante. Damos apoio também às organizações nacionais que têm uma parte associativa, como são os ginásios AGAP, agora Ginásios de Portugal, é a nossa parceira, a ASES. Trabalhamos com as autarquias
dentro do que a lei permite, as autarquias que são cidades europeias e capitais europeias de desporto, e trabalhamos com os clubes. Mas os clubes têm que ir via federação, embora as nossas direções regionais também prestem apoio, mas a nossa intenção é, sobretudo, apoiar as entidades que estão na comunidade e que trabalham com a comunidade, portanto, educativa, os clubes, as IPs e as ONGs, que possam penetrar mais diretamente na comunidade. Isso é que é importante. Mas agora dizer que outras medidas que seria importante que o nosso país adotasse, por exemplo, há países que os praticantes, quer sejam com ensino de ciência, de alto rendimento, podem optar por uma carreira militar, estão a fazer o serviço militar e quando terminam a carreira desportiva, por causa das questões das carreiras duais, podem optar por continuar na carreira militar ou ir para a função pública. Eu penso que as federações aqui também poderiam também desenvolver outras medidas de apoio aos atletas, quer com e sem deficiência. Estou a olhar para o Sr. Presidente da Federação do Corfball. Por exemplo, há um atleta, até um atleta paralímpico, que pagou um curso, ele é que pagou do seu bolso um curso, 5.000 euros do INA, aquele curso de FOGEP e os outros que dão acesso à administração pública. Sim. Isto é de lei, é anunciado, e depois aqueles que façam o estágio são aprovados, entram diretamente. Portanto, a última reformulação do prémios, para não estar a apoiar financeiramente os menores, atribui uma bolsa de estudos, quando vão para a universidade. Eu penso também que se poderia criar bolsas em termos de formação profissional, em termos de outros tipos de emprego, ou para aqueles que têm uma formação superior ou uma pós-graduação, que desse acesso à administração pública. Mas vejam que nós temos. Agora a situação está a mudar, mas temos muitos atletas olímpicos que estão numa situação, já os que vêm desde o tempo do Carlos Lopes, os outros, os mais jovens já têm, pronto, com o programa de carreiras duais, já vão ter a alternativa, mas ainda há muitos atletas que não conseguem, portanto, uma integração no mercado de trabalho, e tanto os pais dizem, ou estudas, e aqui nós temos dois grandes momentos de abandono, ou dropout, como se está a estudar ao nível da União Europeia, é a passagem do secundário para a universidade e da universidade para o trabalho. Há um grande abandono desportivo. Por isso, a Federação de Futebol está a fazer um estudo, o atletismo, a natação e a ginástica já tem um estudo sobre isso. O IPDJ, no âmbito de uma parceria europeia, está a estudar isso. Sim, as transições são complicadas para todos os atletas. As carreiras duais dão muita importância aos períodos de transição e, portanto, acredito que, independentemente de ser uma pessoa com ou sem deficiência, as transições serão sempre problemáticas. Gostava de aproveitar este momento, até porque temos aqui duas pessoas com muita responsabilidade na formação e falamos aqui várias vezes na formação. Falamos na formação geral, isto é, uma formação mais cívica de todos nós, especialmente das pessoas que até assumem responsabilidades nos clubes, nas federações, nas organizações que têm programas desportivos para pessoas com deficiência, mas de facto parece que falta fazer ainda muita coisa. Não? Todos aqui abordaram este tema. Falta fazer muita coisa. Falta dar mais formação a mais agentes, até porque enquanto que haverá algumas modalidades de pessoas ditas normais em que o treinador é praticamente a única pessoa de contacto, numa pessoa com deficiência há um conjunto de técnicos, em algumas modalidades até enorme, não é? De guias, de fisioterapia, de médico, que precisa de um contacto diário para que esse atleta possa dar o seu contributo. Ou seja, há aqui uma área da formação que nós precisamos de dar resposta. O que é que está a ser feito neste momento e o que é que poderia ser feito daqui a 2 ou 3 anos? Para pensar assim, o que é que as pessoas que nos estão a ouvir vão pensar, pronto, já ouvi aqui algumas ideias, vou levá-las para o meu país, temos pessoas de outros países, ou levá-las para a minha organização. Leonor. Bom,
a questão da formação é evidente que é uma coisa que me sempre preocupou muito, sobretudo nos últimos 40 anos, como professora na universidade, não é? É como professora que sempre tive a ver com esta área, não é? Só trabalhei na universidade e investiguei nesta área. Há duas coisas que me preocupam. Primeiro quando eu comecei, a licenciatura era 5 anos. Havia 4 disciplinas dirigidas ou relacionadas com o desporto para pessoas com deficiência, nessa licenciatura. Quando passou para 3 anos, e eu não estou contra ou a favor, não é? A primeira coisa que foi problemática, ou que ainda é problemática, é que há países na Europa que a formação de base são 4. Educação física e desporto, portanto não há, digamos assim, um nivelamento, uma equidade. Em Espanha são 4, no Brasil são 4, por exemplo, não é? Em Portugal são 3. O que é que aconteceu? É menos do que no meu tempo, quando eu fiz o curso, que sabia muito menos sobre desporto, não é? O curso já era 4 anos, em Portugal. Bom, portanto, nas cadeiras relacionadas com o desporto, na minha faculdade, as pessoas com deficiência passaram de 4 para 1. E não houve aquilo que havia de antes, além de serem 5 anos, não é? Ou 3 anos ou 4 nos professores, por exemplo, as pessoas tinham que ir trabalhar 2 anos e depois faziam 2 anos de curso de especialização numa área de ciência. Isso acabou, não foi substituído por nada, senão por cursos de curta duração que as pessoas podem concorrer. Logo, há muito menos formação, muito menos informação, muito menos conhecimento no terreno, mesmo que as pessoas gostem muito, mesmo que as pessoas estejam portanto, interessadas, tenham uma boa atitude e uma proativa e inclusiva das pessoas, o conhecimento científico e técnico é menor, é impossível não ser. É? E isto passa-se não só na minha universidade, mas praticamente em todas do país. Não é? E, portanto, digamos que há falta também de sintonia, digamos assim, e da adequação da formação nos 3 anos de base, da licenciatura. Os organismos públicos continuam a admitir para esses lugares pessoas com 3 anos de formação. É a licenciatura que é exigido. Não passou a ser um mestrado, mesmo que haja mestrado em atividade física adaptada, mesmo que haja pós-graduação em desporto adaptado, mesmo, não é? E, portanto, digamos que essa mudança de mentalidade, as pessoas são mais inseguras, refugiam-se mais aqui na terapia, ou nos terapeutas que estão ao seu lado. Logo, portanto, reforçou-se uma mentalidade que a inclusão quer esbater e acabar, que é, não é? Quer dizer, que é a dicotomia entre a atividade física e, não é? E a reabilitação propriamente dita. E isso, portanto, está mais difícil, porque é por este fator, não é? E para já, quer dizer, para não estar aqui a manipular a conversa, naturalmente calada, mas depois há temas que são incisivos e que também não constam na formação, quer dizer, há muita tendência de haver uma formação nesses cursos, nesses pequenos cursos aprovados, por exemplo, por o Braga, para a formação de curta duração, generalista sobre a inclusão, que é para ter a certeza que há bastantes colegas interessados, e não há específico, isto é, sabe-se muito pouco sobre estratégias de adaptação, como manipular as componentes da adaptação que eu há bocado falei, e como poder organizar em função das diferentes deficiências e das necessidades que nos aparecem, porque, digamos assim, isso tem que ser sempre vigiado, porque se eu for pela inclusão numa escola, e sou, não é? E os miúdos estejam na escola, eu não posso esquecer o facto, mesmo que eu tenha tido uma ótima formação inicial, de que eu posso há 10 anos e nunca ter visto uma criança com deficiência. E depois, de repente, aparece-me uma pessoa com uma deficiência motora. E depois, passado 3 anos, é uma com deficiência auditiva. E depois é outra com... Não é? Portanto, isso aumenta a dificuldade de interação. Isso aumenta muito a dificuldade. Da planificação. E da planificação e da organização. Por isso, quer dizer, fazer projetos com base nas IPSs, como eu estava a dizer, em que as pessoas podem concorrer para o desporto, sem ter, digamos assim, por trás uma competência científica de vigilância e de organização, muitas vezes os resultados são muito ineficientes, são pouco, e não vão dar aquilo que eu há bocadinho li,
que eles diziam que era muito importante criar, não é? Que é maximizar o investimento e as potencialidades e o conhecimento existente, não é? Já existe. As pesquisas, o desenho experimental, como fazer, tem que estar no terreno. E, portanto, se ele aparece assim... Jorge, relativamente a este tema da formação, também é professor universitário, tem alguma, há muitos anos. É professor convidado. É professor na universidade, é isso? Professor na universidade. Quer dizer, não pensou como professor universitário, né? Vai lá colaborar com ele, é uma coisa diferente. Ok. Com todo o gosto que eu tenho a convidar você, porque não tem nada a ver com isso. Mas, quer dizer, não é? Nas últimas interações eu vi o Jorge a dar aulas, para mim é professor. Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer a questão dos acompanhantes técnicos esportivos. Às vezes há um juízo de valor negativo. O facto dos jogadores de boxe ou atletas cegos terem um guia, eu pergunto, então, os pilotos da Fórmula 1 não é uma equipa? Porque é que ele não sai do carro, lá do carro e muda os pneus, no ciclismo, na equitação, no desporto equestre, em vários esportes, tem outros técnicos e que estão definidos até na lei, na formação profissional e tudo. Mas em relação à formação, eu digo que não tenho solução para o problema, porque tenho duas questões que ainda não me souberam responder até agora. Se calhar no dia em que for esclarecido, talvez saiba. Primeiro de tudo, vejo pessoas a fazerem um curso de carpintaria, tiram, portanto, motoristas profissionais, chegam e são admitidos, porque têm uma carteira profissional. O motorista, o médico começa a operar porque também tem uma carteira profissional. Agora, não consigo conceber que pessoas que têm uma formação vão para a escola e dizem: eu não percebo destes alunos, não conheço estes alunos, tenho medo, não sei como trabalhar. De igual modo nos clubes. Nos clubes fizemos esta abordagem, como o Humberto disse, eles dizem: eu sou especialista no futebol, não percebo da deficiência. Mas o futebol não trabalha com pessoas, seres humanos. Para ensinar o futebol não se ensina a uma criança. Há uma mulher que tem uma fisiologia de esforço, que foi estudada mais tarde, tem uma psicologia para os jovens. Os séniores fazem futebol também. Há maratonas com os séniores. Não percebo até hoje porque é que as pessoas dizem: sou especialista de modalidade, mas nunca ninguém diz eu trabalho com as pessoas. Eu vou dar uma resposta. Pronto, esta é a questão. Mas dizer que um dos grandes problemas em termos das federações esportivas também é esta dicotomia de dizer: não, a formação é pelo convencional, para trabalhar com pessoas com deficiência tem que fazer uma formação específica. Eu já não vou entrar na questão de ter uma formação específica. Coloco só uma questão, de igual modo que o carpinteiro, o médico, que é a questão do mercado. Eu sei que tenho uma pessoa e não só, ele é treinador de canoagem, os que estão no handball conseguem ganhar a vida, até no futebol. Nas outras divisões não ganham vida com o futebol, nas escolas mais baixas. Agora, alguém vai para Castelo Branco para ir treinar um atleta cego, para ir treinar boxe, ou vai aos trás dos montes. Basta ver aqui em Lisboa, há muitos que dizem: eu tenho que ter outro emprego para ser um treinador. Portanto, a primeira medida, desta perspectiva dos vários segmentos, que é uma questão de mercado. Eu vi o professor Fonseca Costa a treinar atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, estava o Paulo Coelho, atleta olímpico. Porquê é que não acontece? Porquê é que o Lenino não está ao lado do Nelson Évora? Porque a ideia que se tem é que o atleta vai competir com o outro que está ao lado. Há vários níveis de inclusão, enquadramento orgânico, técnico. É isso que é preciso perceber. E de saber. Serve. E a questão da formação da universidade, este é outro problema. Respeitando a autonomia das universidades, mas depois vêm para o mercado e dizem que não estão preparados. Porque depois não tiveram formação, porque numa universidade ou determinado curso não tiveram formação nesta área. Mas isso é verdade, não tem informação, não é? Pelos vistos, Não tem informação. Não tem informação. Vê-se nas escolas, vê-se no desporto escolar e depois
das federações agora. Nem é suficiente. Mas isto vai continuar a acontecer, reparem. Estamos a pôr uma coisa em cima da mesa que não vai mudar. Claro. Temos que mudar, como é que vamos mudar? Sim, mas a questão radica naquilo que é a forma como se haga a diferença. Certo? A diferença cria-nos em todos nós, e podemos achar que somos todos muito abertos, mas a diferença cria-nos em nós uma reação de dúvida. É priorístico, é diferente, e esqueçam uma questão da deficiência agora, está bem? Não estamos a falar de pessoas com deficiência, estamos a falar daquilo que é diferente no nosso cotidiano. Não é? Cria-nos uma reação a priorística, que pode ser, vamos lá ver como é que isto, o que é isto, ou pode ser, é melhor não meter aqui que eu não sei o que é que isto vai dar. E o que acontece muitas vezes, na presença, tal como o Jorge estava a dizer, é a reação de eu não vou meter nisto porque eu não sei como é, e esta reação, resumo, não é possível, e aqui eu estou absolutamente de acordo com o Jorge, não é possível nós estarmos a pensar que para esta área temos de ter técnicos especializadíssimos, porque o que nós estamos a falar é desporto, e depois a matéria humana são pessoas. Não é? Não foi isso que eu disse. Não, mas eu não estou a falar relativamente. Eu estou a Eu acho que vocês estão a passar por cima de uma data de coisas. Não. Mas eu não estou. Não sei, já me acordo bem que eu disse, peço desculpa se estou a interferir com alguma coisa que disse, mas não foi esse o objetivo. Sim. O objetivo, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos aqui numa questão que é intrínseca à existência humana, que é a dificuldade, a reação que temos à diferença. E isso é em todas as áreas, não é só no desporto. Ora, o que é que eu vou-vos dizer? Eu tive no século passado, a propósito da escola inclusiva, professores a chorarem à minha frente a dizer-nos como é que você é defensor da escola inclusiva. Eu não me consigo entender com as crianças na sala, eu não fui preparada para isto, eu não sei quais. E, entretanto, tive exatamente outros exemplos de pessoas que também não foram preparadas durante o seu período de formação e que foram encontrando as estratégias necessárias para interagir com... Há aqui uma questão de predisposição, não é só formação, não é só formação académica, o específico. Há aqui vários fatores. A formação também intervém na mudança de atitudes. Tem que Sim. E na mudança de coisas. Mas para isso é preciso ter contacto. E para ter contacto com essas pessoas é preciso criar situações de sensibilização em que haja esse contacto. E isso, uma das grandes dificuldades neste momento da formação dos primeiros 3 anos é haver tempo para criar essa hipótese. André, nos 5 tínhamos muito mais hipóteses, como é evidente. Claro. Não é? Portanto, isso é o primeiro ponto. Eu estou de acordo. Segundo, não se pode generalizar. E, apesar de tudo no desporto, nós tivemos sempre muito melhor e mais formação que os outros professores. Não é? Sim. Bem, segunda questão. Tiveram. A terceira questão. A área específica da educação física e desporto tem aspectos muito próprios que não são generalizáveis para as outras áreas. Não é? Por isso, por exemplo, nos Estados Unidos existe um professor de atividade física adaptada, existe um professor específico para apoiar os professores só de educação física, além de haver o outro generalista que apoia todas as áreas. Aquilo que eu estava a dizer é que, tanto para os professores generalistas de todas as áreas em Portugal, baixou muito a competência e o conhecimento. Hoje em dia isso resume-se quase só, por exemplo, na questão dos cegos, a aprender braille e saber ensinar braille. E pouco mais. A orientação e mobilidade reduz-se à bengala. Sempre foi assim desde o século passado. Ora, a orientação e mobilidade, por exemplo, nos Estados Unidos é um curso de 4 anos. Logo, nós não podemos fazer esse tipo de pontos e de ligações, não é? Agora, na formação, para além disso, quer dizer, a grande dificuldade de não haver uma formação pós-graduada a seguir a ter algum tempo de prática é aprender a fazer uma boa adaptação. Isto é, eu ainda não sei bem ensinar ninguém, nunca tive experiência prática, não fiz nenhum estágio com ninguém, seja no desporto, seja na educação física, não é? Portanto, não tenho referências, só tenho referências teóricas e vão pôr à frente pessoas, por exemplo, para eu ter que aprender a ensinar esse desporto, mas que já tenho que fazer uma data de adaptações. Sobretudo, por exemplo, se eu fizer a cadeira de rodas em vez de em pé. Sim. E o que é que eu tenho que ensinar? E por aí fora. Estamos a chegar mesmo à final. Temos são coisas minutos. Diferentes e tínhamos que discutir de outra maneira. Sim, já percebi. Vamos só tinha aqui. E também há outra coisa que eu queria dizer ao Jorge. Uma coisa é a formação técnico-profissional treinador, outra coisa é a formação na universidade. E o que é exigido num desporto
ou é exigido a um professor de educação física que tem que cumprir um currículo com um leque enorme de situações desportivas que ele tem que pôr a todos a viver. Não é? Sim, mas também não põe, porque está sempre em iniciação. Pois está bem. Deixem-me só fazer aqui uma pergunta antes de passar à ronda final, que é reconhecido, e há estudos até, há vários estudos sobre esta matéria, que os grandes eventos, nomeadamente realizados para pessoas com deficiência, criam não só uma chamada de atenção, de consciencialização social no local, tem impacto social, como também, isto aqui é importante, cria um conjunto de condições de recursos novos, não só de formação técnica, pedagógica, mas também de recursos, materiais, equipamentos, material de situação. A minha pergunta, Humberto, é: está prevista a organização de algum grande evento para pessoas com deficiência em Portugal? Em que localização? Espero que não seja só Lisboa. Bem, eu acho que quem devia estar aqui para responder a isso, evidentemente, seria o Presidente do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico. Eu de facto não tenho de toda essa informação. Mas há uma coisa que referes e não posso deixar de passar por ela, que é aquilo que os brasileiros têm um termo espetacular, que é o legado. O que é que fica a seguir? E quando estes grandes eventos são devidamente preparados, faz toda a diferença aquilo que se passa a seguir nos países. Nunca mais vou esquecer, em Pequim, e nessa oportunidade vivia com o Jorge, em que um dos responsáveis do Comitê Paralímpico me dizia: você já viu o número de horas, o número de países, os milhões de pessoas que estão a assistir aos Jogos Paralímpicos, o que é que isso significa na cabeça de toda esta gente? E é de facto um legado extraordinário. Eu gostaria de dar que um fosse testemunho, transmitido na televisão portuguesa, não é? um testemunho que tem a ver com uma área pouco falada, que é os transplantados. Tiveram os seus primeiros Jogos Mundiais em 87, e eles dizem que os Jogos resultam em 30% do país que organiza 30% de doações. É uma forma de sensibilizar os investigadores, é uma forma de sensibilizar a indústria farmacêutica. Eles demonstram que estão vivos e que têm boa saúde. E aí o desporto tem um papel muito importante. Vamos mostrar essa força. Muito bem. Um minuto a cada um, está bem? Não podemos mesmo dar mais. Leonor, eu gostava de um minuto fizesse um resumo a este debate. Ai, num minuto fazer Um minuto. Bom, eu fico, como sempre, acho interessante, é muito importante haver debates deste tipo. Penso que há 3 ou 4 ideias fundamentais. Uma que é necessário voltar a falar e a debater um pouco a formação, talvez de uma outra forma. Outra questão que é importante é ver como se podia fazer mais sinergias entre o IPDJ, o INR e talvez a saúde e a educação também, não sei com quem, ou pelo menos com estes 2 primeiros, depois pensar como organizar um plano com diferentes sinergias, ser com todos ao mesmo tempo, alguma vez, ou começando por partes, e como fazer isso. Acho que era também muito interessante falar desse ponto de vista, não é? E depois acho que realmente aqui ficou claro que há uma necessidade de mais debate, porque há muito pouco, digamos assim, homogeneidade, muitas vezes, nos conteúdos, nos conceitos. E isso tem a ver também com a diversidade de formação, com a diversidade de atuação em que as pessoas se situam portanto, e da população a que se dirigem, não é? Quem está mais habituado ou quem necessita mais de falar sobre transplantados, valoriza determinados aspectos. E vai, por exemplo, para os cegos, as pessoas com baixa visão, valoriza outros, na ciência intelectual outros. E, portanto, mas isso também vem na literatura como um ponto básico, fundamental, criar um léxico comum entre todos. Obrigado, Leonor. Jorge. 3 notas. Eu já fui aqui falar, sou defensor de se elaborar um Plano Nacional de Desporto, Claro. que tenha a parte da deficiência. Nós não temos um Plano Nacional de Desporto. Segundo, eu sou defensor da reformulação do sistema desportivo nacional, entendo de reduzir as estruturas, ou pelo menos fundir algumas estruturas governamentais, e também em termos das organizações desportivas não governamentais. Em terceiro lugar, pensar que o desporto também tem a sua dimensão económica,
um valor em termos de economia, em termos de emprego, deve também o desporto criar oportunidades de emprego no próprio desporto para as pessoas com deficiência. Humberto, Sim, sim. subscrevo a ideia de um plano de desenvolvimento Exatamente. desportivo centrado nas pessoas, virado para as pessoas, onde a educação, a formação e a informação são pilares fundamentais. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eu agradeço a vossa presença, a vossa colaboração. Devemos nos encontrar mais vezes, espero eu. Eu chamava agora o presidente do Panatum Clube de Lisboa, são 9h30 em ponto, cumprimos com o prometido a toda a gente, para entregar umas pequenas recordações aos nossos convidados. Lembrando uma frase de um filósofo, eu só sei que nada sei, mas tenho a certeza que duvido, não é? E já temos com esta sensação que o Leonor nos deixou. Isto foi os primeiros minutos de uma conversa de muitas horas e temos que continuar a ter, para ter consensos e cuidar dos nossos raciocínios. Eu gostava de ofertar aos nossos particulares convidados duas recordações, um livro de anotações e Aos próximos eventos. É para nós trazermos ali e um uma gravata educativa do Panatum de Lisboa. Muito obrigado. E não nos podemos cumprimentar de outra maneira, senão desta maneira. Presidente, eu já estava a utilizar, já estava quase a acabar. Isso que eu também melhor, precisa de uma carga. precisa de marcar. E também uma gravata educativa do Panatum. E agradecer imenso a participação. Muito obrigado, foi um Obrigado. gosto. Obrigado. Então, Obrigado. boa noite a todos. Boa noite a todos. Que assistiram. Boa noite.